Olha só aqui, ó. Então, nós queremos buscar todos. Primeira coisa, nós vamos montar um prepare statement, certo? Então, é a mesma coisa. O que eu vou fazer, pessoal? É a mesma coisa que o update, certo? Eu vou só aproveitar essa coluna aqui, ó. Só para eu não ter que digitar tudo novamente, tá? Que é aquilo que é o prepare statement? Executar uma consulta no banco de dados, um comando SQL no banco. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Selecione, né? Eu quero todas as colunas da tabela usuário. Usuário. Pronto, é isso que eu falei. Então não tem esses parâmetros porque não tem filtro, não tem where. Tá? Só que aqui, olha só, aqui dá o detalhe. Ó. Ao invés de eu falar execute, o que eu quero fazer? Execute carry. Por quê? Porque eu quero um resultado. É o único que eu quero um resultado. Olha só o retorno desse cara aqui. Ó. Olha só, se você passar o mouse aqui ó, na declaração dele, ó, olha só o que ele me retorna, um result set. Com o result set na mão, eu vou ter que percorrer esse result set para colocar os dados dentro de objeto usuário. Presta atenção no algoritmo. Então, quando eu vier aqui dar o Ctrl 1, para ele poder, tá bom, vou atribuir o resultado, o retorno desse método, numa variável local, vou chamar de result set, ele me colocou aqui, ó, esse comando me retornou um result set. Foi o único que retornou alguma coisa. Esses outros aqui, ó, execute, eu não tinha retorno de result set, porque era só para levar, executar uma ação no banco. Ele não estava buscando nada no banco. Esse não. Esse ele executou e me trouxe algo do banco. Agora que eu tenho o result set na minha mão, todos os dados estão aqui dentro no formato do banco. Tá? Eu preciso levar isso para dentro do array list. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso percorrer esse result set. Ele tem uma estrutura, ele é um objeto normal, né? Lá, result set. Ele tem a opção de eu invocar o método next. Tá vendo? Next. O que o método next faz? Ele posiciona na primeira posição do result set. Ele vai para a primeira posição. Toda vez que eu chamo next, ele leva o seu cursor, ou seja, o seu ponto de acesso para aquele registro. Tá? Então, quando eu falo next, ele estava fora. Aí ele vem aqui e para aqui. Aí next, ele para aqui. Next, ele para aqui. Toda vez que eu der next, ele entra numa nova linha do result set. E aí, para cada next desse, eu tenho que fazer o quê? A leitura das colunas e jogar dentro dos dados do objeto usuário. Então, eu tenho que fazer o quê aqui? Para cada next desse. Só que eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que percorrer. Eu vou usar o while, porque eu não sei quantas vezes eu vou repetir. Então, eu falo assim, result set, você... Cadê aqui? Bom, next. Olha só, quando eu coloquei next, ó, ele pula para a próxima linha, tá? E o que ele me retorna? Ele me retorna um boolean. Ele me retorna um booleano. Então o que nós fazemos aqui? Colocamos o next. Olha só, next. Beleza. O next ele faz o quê? Ele move para o próximo registro, tá? E me retorna booleano, true ou false, dizendo quando eu dou o comando next, eu falo mova para o próximo registro. Se existir esse registro, ele move e também me diz e me dá uma resposta, true. Opa, consegui acessar o registro. Se eu mandar dar um next e ele tentar ir e ver que não existe, ele me retorna false. Então esse loop ele vai ficar dinâmico. Eu vou rodando enquanto esse next funcionar, eu mando next e ele posiciona. Retornou true, beleza, então eu entro nesse loop. Eu entro nesse loop. Eu dou de novo um next e ele vai lá para o próximo. E existe, então ele me retorna true, então ele entra de novo na estrutura de repetição. Assim ele vai entrando no while enquanto tiver de fato registro. A hora que eu der um next e ele for para um próximo e não tiver nada, ele vai retornar false e o while para. O while não vai mais fazer o que nós vamos programar aqui dentro. Tá? Então aqui nós vamos colocar o quê? Eu vou falar para ele aqui o algoritmo. O que é o algoritmo? Cria um objeto usuário. Tá vendo? Cria um objeto usuário. E sete nesse usuário um dado que existe no resultado. Vamos começar pelo ID? Olha só. Quem que é o cara que tem o resultado? É o result set, olha só. Então eu vou falar assim, seta no ID, um cara que está dentro do result set, na coluna. Qual que é o nome da coluna que existe no result set? Quais são as três colunas do result set? ID, nome e senha. Lembra aqui do desenhozinho que eu fiz? Então o result set tem ID, nome e senha. Agora eu quero pegar, já que eu estou nesse ponto aqui, ó, ponto 1, eu quero pegar alguém que está na coluna ID. Então eu pego o cara que está na coluna ID, só que é um inteiro. Então eu dou como um get int para ele já vir convertido inteiro para mim. Ó, ID, tá vendo? Agora qual que é a próxima coluna? Então eu vou falar assim, ó, usuário, você vai receber como nome um cara que está dentro do resultado.
Então eu falo result7.get, que como que é armazenado esse nome aqui dentro do objeto? Como texto, né? String. Então eu venho e falo assim, ó, vai lá e pega o dado da coluna nome. Então eu estou lendo um dado da coluna ID, estou lendo um dado da coluna nome e agora falta ler um dado de qual coluna? Senha. Da coluna senha. Então eu venho lá, faço assim, né, usuário senha e coloco assim, ó, result7.get string, porque o texto de senha é uma string, e põe o nome da coluna. Então aqui, pessoal, eu coloco o nome da coluna e aonde que ele vai parar no objeto, no ID do objeto. O nome da coluna e onde que vai parar no objeto. O nome da coluna e onde vai parar no objeto. Certo? No final eu tenho um objeto usuário carregado com todos os dados daquelas colunas, daquela linha, daquele next. Agora falta eu colocar no vetor. Né? Pô, acabei de criar uma bolinha disso aqui, ó. Esse new usuário, essa bolinha aqui, ó. Agora tem que pôr na posição 0. Só que não existe esse vetor aqui, nós não criamos esse array list dinâmico, né? Então eu vou declarar ele aqui fora, esse array list, ó, fora do while. Olha lá. Eu posso criar assim um array list, ou assim, array list de usuários, vou chamar de usuários, recebe new array list. Declarei o vetor, o meu vetor dinâmico aqui. O array list vai gerenciar dinamicamente as posições desse vetor, o dimensionamento dele, pelo caso me preocupando com posição. A única coisa que eu vou falar aqui é o seguinte, ó, usuários, array list de usuários, coloca para mim esse cara, pronto. Coloca para mim esse usuário aí. Acabou, só isso que eu falei. Ele deu um jeito de colocar o cara na posição 0. Então, enquanto esse while estiver rodando, ele vai criar um novo usuário, setar os dados, colocar na lista. While novamente. Next, mudou de registro. Cria uma bolinha nova e pimba, colocou no vetor de novo. Voltou para cá. Next, trocou de registro no registro 7. Cria de novo o usuário, coloca no vetor. Depois que ele fizer toda essa tarefa aqui, ele já vai estar com tudo preenchido, né? Já vai estar com tudo preenchido, a nossa lista já vai estar preenchida, tá? E aí o que pode fazer? Lá no return null, lá eu vou pôr para retornar o quê? A minha lista de usuários. Tipo assim, se ele chegar aqui, ele vai retornar a minha lista de usuários. Tá? Então o que ele fez, gente? O que ele fez? Ele criou uma lista de usuário, fez uma consulta no banco de dados, pegou o resultado que veio da consulta, certo? Percorreu o meu result set um por um, para cada result set, para cada linha, ele montou um objeto usuário, leu os dados do result set dentro desse objeto usuário, ele deu uma carga. Tá? O nome disso, pessoal, é hidratar. Ele hidratou o meu objeto estava desidratado, ele não tinha nada aqui. Ele não tinha nada. Ele pegou e leu os dados do banco e hidratou o objeto. Tá? É um nome, você pode ver isso aí, você pode depois ler sobre um framework chamado Hibernate, nós vamos estudar futuramente. Ele faz essa tarefa de hidratar o objeto com dados vindo do banco. Entendeu? E depois nós colocamos numa lista. Agora o que acontece? O nosso controller, ele vai receber essa lista. Cadê essa lista? Está aqui, ó. Ele vai receber essa lista, vai buscar tudo, só que ele não sabe de onde veio essa lista. Ele não sabe. O nosso método lá, ele sabe que é do banco, ele foi lá, leu um result set, transformou, criou um array list e entregou para o controller. Mas do ponto de vista do controller, ele não sabe de onde que veio, se veio de result set, se veio de planilha, se veio, não sabe. Nós sabemos, tá? Então, se eu rodar isso aqui, já deve ter startado, e só vir aqui no get, olha só. Cadê? E vir aqui no get. Olha só. Olha o que nós temos. Nós temos todos os dados no padrão JSON vindos do banco. Beleza? Entenderam? Então façam isso.